Ele é tão vivo quanto cada um de nós. E precisa ser respeitado na condição em que é. Porque nele há o Espírito Divino, o sopro divino nele. Ele é um ser humano. Aleluia. Em que momento surge a vida? Qual é o instante em que a vida se vai? Na nossa sociedade líquida, morrer ainda é absoluto. Aliás, a morte continua reinando absoluta sobre todos os homens. Mas o ato de morrer tornou-se relativo. A vida é uma convicção absoluta de todos os seres vivos pensantes. Mas o início dela se inverteu em uma questão de opinião. O início da vida é postergado ou antecipado, conforme a conveniência do intérprete. Alguns querem que a vida comece na 3ª semana da gestação, na 4ª semana da gestação, na 6ª semana da gestação, na 9ª semana de gestação, ou até na 20ª ou 24ª semana de gestação. Por que essa divisão? Se já há um consenso, inclusive, meus irmãos, já há um consenso do ponto de vista científico, de que a vida, de fato, começa na fecundação. A semente do homem, o esperma, o espermatozoide, é um ser vivo. O óvulo é um ser vivo. Mas quando há fecundação, e ali há a união entre os gametas masculino e feminino, 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, são organizados e sobrenaturalmente se identificam um com o outro. Ali então se forma um novo código genético, um novo ser. Já é esse consenso, a biogenética, a genética e a biomedicina já chegaram a esse consenso. Sim, ali já é uma vida. Então por que essa discussão toda? A discussão se dá por reconhecer aquele ser vivo como um ser humano ou não. Essa tem sido a discussão. Aquele ser diminuto, informe, num ventre de uma mãe, nas primeiras semanas de gestação, já pode ou não ser chamado de um ser humano. Essa é a discussão que tem permeado a nossa sociedade. Para nós, porém, o início da vida não é uma questão de interpretação, não é uma questão de opinião. Para nós, o início da vida, assim como o seu final, são questão de palavra. Palavra de Deus. Aleluia. Se a Bíblia nos diz assim, nós cremos e aceitamos por fé, porque ela é a nossa única regra de fé normativa e prática cristã. E é isso que nós vamos aprender no primeiro tópico da nossa lição, que nos fala da concepção de Cristo. Que a concepção de Cristo e a gestação dele, por consequência, no ventre da irmã Maria, se dá como uma forma de reforço da sacralidade da vida e do valor que Deus dá à vida humana. Eu sei que às vezes tem alguns cristãos que pensam o seguinte: não, irmão, mas ele precisava nascer, porque o profeta Isaías tinha escrito lá em Isaías 7,14: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Então Jesus precisava nascer de uma mulher virgem para cumprir as profecias. Só que é o contrário, meus irmãos. Na verdade, nós servimos a um Deus presciente, um Deus que tem conhecimento antecipado, um Deus que conhece o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo, porque para Ele todas as coisas já estão cumpridas e determinadas. De forma que o Senhor Jesus escolheu, decidiu nascer de uma virgem, e por isso Deus ordenou, há cerca de 700 anos antes, ao profeta: escreve aí que o Messias vai nascer de uma virgem.
Não é que Cristo nasceu porque o profeta escreveu. O profeta escreveu porque iria acontecer. Aliás, até mesmo os fatos que dependem do livre-arbítrio humano e que são a eles relacionados, Deus já os conhece antecipadamente e pode prevê-los através de profecias, como faz com relação às profecias escatológicas. Já sabemos muitas coisas que irão acontecer do ponto de vista escatológico após o arrebatamento da igreja, porque Deus já sabe o que irá acontecer e deixou previamente isso registrado. Isto é a presciência divina. Então, a vinda de Cristo, ser concebido sobrenaturalmente, experimentado essa vida intrauterina, era sim um propósito divino. A vida no ventre é um milagre. É um milagre divino. O nascimento de Cristo apenas reforça isto. Apenas reforça o quanto Deus enxerga que um bebê no ventre já é, de fato, um ser humano aos olhos de Deus. Olha o que diz Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formaste, no ventre te conheci. Antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias era tão humano no ventre, como era adulto apregoando os oráculos divinos. Aos olhos de Deus, Jeremias era tão profeta, já no ventre, ainda informe, quanto adulto pregando as mensagens que recebera de Deus. Este é o valor que Deus dá à vida humana. A vida humana é um milagre. A vida humana é sagrada desde o ventre. Porque o ser humano tem em si não apenas uma constituição natural, material, de alma e corpo. O ser humano tem dentro de si uma natureza espiritual. Um espírito que proveio do próprio Deus. Deus soprou este espírito no homem, no primeiro homem. Isso torna nós um ser tricotômico. Temos o corpo, parte material, temos a alma, parte imaterial, que envolve nossas emoções, volições, desejos, vontades, preferências, mas temos o nosso espírito, que foi concedido por Deus, que ali é a sede da imagem de Deus, que é ali que nós temos a consciência de nós mesmos, e que é a parte do ser humano que o liga a Deus. Isso torna o ser humano um ser especial. É dentro do ventre materno que Deus completa este milagre. Olha o que diz Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, o que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Aleluia. Aleluia. É ali onde acontece o milagre. Jó disse em Jó 31:15: Tu me formaste no ventre. A vida no ventre é um milagre divino. Ele é tão vivo quanto cada um de nós. E precisa ser respeitado na condição em que é. Porque nele há o Espírito Divino, o sopro divino nele. Ele é um ser humano. Aleluia. Como disse, há essa tendência de querer despersonalizar o ser humano. De achar subterfúgios e argumentos para considerar que o ser que há no ventre de uma mulher até certo tempo ainda não pode ser chamado de um ser humano. Por exemplo, nós temos a visão genética.
A visão genética diz que a partir do ato sexual que originou a gestação, você tem pelo menos 48 horas para que a fecundação de fato aconteça, se efetive. As 24 horas iniciais são para que o espermatozoide vencedor de fato penetre o óvulo. Mas precisa mais 24 horas até que os cromossomos todos se unam e realmente completem o processo da fecundação. É essa a ideia que defende o uso da pílula do dia seguinte, a pílula abortiva. Não é bem um feto ainda não completou a fecundação. É justamente essa ideia. Há ainda a visão embriológica, que posterga o início da vida para a terceira semana de gestação. Por quê? Porque até a terceira semana pode ser que os embriões ainda se dividam. Ao invés de ser um ser, forme 2, 3, 4 seres. Então, como não há ainda uma individualidade desse ser, não vamos chamar ele ainda de ser humano. Há ainda a visão neurológica, que faz a seguinte relação: se a morte é decretada pelo fim das ondas cerebrais, morte cerebral, então o início da vida tem que se dar quando há o início das ondas cerebrais. E já temos dois problemas. Primeiro problema é que não dá para ter certeza em que momento exato que surgem as primeiras ondas cerebrais, não é? Mesmo a ciência, com todo o seu desenvolvimento hoje, coloca entre a 9ª e a 12ª semana. Mas e antes disso, será que este ser que está no ventre já não pode ser chamado de um ser humano? Veja alguns detalhes, só por curiosidade. Na 4ª semana, o bebê já tem cabeça, braços, pernas, cérebro e coração definidos. Na 5ª semana, um coraçãozinho começa a bater pela primeira vez. A partir dali, os dedos são formados, já podem ser flexionados. Na 9ª semana, todos os órgãos já estão formados. Ali já existe, inclusive, os traços do rosto já estão definidos. Ainda que o bebê seja tão pequeno que caiba na palma de uma mão, ele já tem nele todos os órgãos, ele já consegue perceber a luz, distinguir os sons, distinguir a voz da mãe, ele já consegue, inclusive, colocar o dedinho na boca. E é 9ª semana de gestação. Só depois disso é que se vai ter cientificamente a presença de ondas cerebrais. Você acha que aquele serzinho que está colocando o dedinho na boca ainda não é um ser humano? Só porque a ciência não consegue detectar nele ainda as ondas cerebrais? Não, a Bíblia não ensina assim. A Bíblia me ensina que a semente, ainda informe, já é um ser humano. Mas ainda existe, irmãos, a visão ecológica, que quer colocar o início da vida da 20ª à 24ª semana de gestação. Por quê? Porque aí ele já tem os pulmões formados e ele pode viver sob cuidados fora do útero. Mas a 24ª semana é porque ele já tem os pulmões completos, ele já tem uma rotina de exercícios, ele fica acordado durante o tempo, ele ouve barulhos fora e se assusta, mas ele se acalma quando ouve a voz da mãe. Ele consegue distinguir sons, ele brinca com o cordão umbilical, e só agora a visão ecológica vai reconhecer ele como um ser humano. O Salmo 139, versos 13 a 16, nos dá uma noção do pensamento bíblico sobre a vida intrauterina. O salmista vai nos dizer assim: pois possuíste o meu interior,
entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras. A minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos, viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia.